Pessoal, não tá fácil manter essa narrativa do golpe ativa. A gente vê, por um lado, o general Freire Gomes, da época do Bolsonaro, dizendo que ele não deu qualquer tipo de voz de prisão ao Bolsonaro, tá? E ele disse, inclusive, que não existia minuta de golpe, né? Não tinha minuta de golpe qualquer. O que existia, na verdade, eram consultas que o Bolsonaro estava fazendo para verificar uma forma legal de barrar a posse do Lula, né? Mas uma forma legal, nada de ilegal nisso. Vamos ouvir aqui, é claro que a Globo puxa a sardinha, puxa a brasa para a sardinha dela, né? E vai na linha do STF, tá? Inclusive, o general Freire Gomes disse que nunca na vida, em 30 anos de carreira, ele mentiu, né, nas Forças Armadas, tá? E pediu, inclusive, para o Alexandre de Moraes que mostrasse o vídeo dele quando ele fez a entrevista à Polícia Federal, lá quando ele falou à Polícia Federal, para ele ver que não tinha nada de diferente do que ele estava falando no julgamento, que irritou muito o ministro Alexandre de Moraes. Então, vamos ouvir aqui do começo. Eu vou aproveitar, inclusive, o relato e trazer para vocês a apuração. Eu conversei ontem, é importante vocês terem em mente o seguinte: os depoimentos ontem foram presididos pessoalmente pelo ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes, e acompanhados pelos demais integrantes da turma. Isso dá uma ideia do tamanho, da importância do que aconteceu. E eu trago para vocês uma análise partindo desse personagem que o Eric Ranelli tanto detalhou, o ex-comandante do Exército, Freire Gomes. Freire Gomes saiu menor do que entrou na sala de audiência ontem ao prestar o seu depoimento. Segundo a blogueira da Globo News e também o STF, né, pessoal? Vamos deixar bem claro isso, porque órgãos, mecanismos regionais de direita falando que bem pelo contrário, né? Que ele inclusive peitou o Alexandre de Moraes, dizendo que ele não era um mentiroso, não, e que ele poderia provar isso. Porque na avaliação dos integrantes da primeira turma, que ouviram com muita atenção tudo o que ele disse, ele tentou aliviar a barra para o colega de farda, para o colega que comandava a Marinha e que, como ele disse à Polícia Federal e depois de ter sido repreendido, teve de confirmar ontem novamente, aderiu, disse que estaria ao lado de Bolsonaro quando o ex-presidente, então presidente em exercício, detalhava minutas, plural, em reuniões, plural também, isso tudo foi confirmado por Freire Gomes, onde ele buscava instrumentos de exceção, estado de sítio, estado de GLO, garantia de lei da ordem, para reverter o resultado da eleição. Sim, isso tudo foi lei, confirmado. dentro da lei. Apesar ali de ter golpe, muita seria espuma fora ter sido da lei, produzida, né, pessoal? por conta dessa tentativa do Freire Gomes de mudar as cores, diminuir o tom do que ele havia falado, eu trago para vocês a avaliação. Integrantes da primeira turma dizem que, assim, o Freire Gomes confirmou as reuniões, confirmou que foram reuniões plural, que elas previam, sim, instrumentos de exceção, que ele... Instrumentos previstos na Constituição, pessoal. A gente sabe como é que foi o caso do Lula, como é que ele ficou elegível. O Lula estava preso, condenado já em 2 instâncias, né? E ele foi simplesmente colocado no cenário de uma eleição, né? Ele foi descondenado, né, para concorrer a uma eleição. Obviamente que o Bolsonaro não estava nem um pouco feliz, sem contar que durante a campanha, na verdade, a direita foi, de cada 10 retaliações, 9,5 era a direita, né, de tirar posts das redes sociais, por aí vai. A esquerda não sofreu qualquer retaliação, né? E o comandante da Aeronáutica se colocaram contrários e que o comandante da Marinha ficou ao lado de Bolsonaro. Para vocês entenderem a gravidade do que foi dito ali, integrantes do Supremo fizeram questão de ressaltar aqui para a gente, e você vai ler isso lá no blog, o QR Code está aí, que o que o general Freire Gomes relatou vai além do que a ditadura de 1964 ousou fazer. Veja o que ele disse.
O general, essa é uma avaliação de um integrante do Supremo, tá? O general confirmou que a minuta foi apresentada várias vezes e que ela foi lida na frente do Bolsonaro. O documento, ele também confirmou, previa até a prisão de integrante do Supremo, o que nem a ditadura de 1964 ousou fazer. Engraçado que essa minuta não apareceu em lugar nenhum, né? Os advogados de Bolsonaro queriam ter acesso a essa tal minuta, mas não tinha minuta nenhuma, né? Segue esse integrante do STF. Na ditadura, só foram caçar 3 ministros do Supremo em 16 de janeiro de 1969, depois do AI-5. Caçar, ele ressaltou. E ali, eles já estavam consolidados no poder. O Freire Gomes tenta aliviar a situação do almirante Garnier ao dizer que não poderia interpretar o que o colega quis dizer quando afirmou que estaria ao lado de Bolsonaro. Mas assim... Sim, como é que ele vai interpretar o que outra pessoa falou, né? No sentido literal, né? De estar ao lado, pode querer dizer muita coisa, né, pessoal? Principalmente dentro da lei, né? Para os ministros, o essencial não muda. Pelo contrário, veja como a performance do ex-comandante do Exército acabou comprometendo a imagem de legalista que ele próprio havia construído quando prestou depoimento à Polícia Federal. Veja a avaliação de um outro integrante da turma. A impressão é que só não aderiram ao golpe por 2 motivos. Viram despreparo e desespero na liderança do Bolsonaro e 2, perceberam que o judiciário resistiria até o fim e que precisariam prender ou matar ministros. Me diz aí o que poderia fazer o judiciário caso o Exército quisesse realmente entrar em ação, né, pessoal? Se fosse realmente um golpe, o que poderia fazer o STF além de nada, né? Então, ou coisa alguma. Me conta nos comentários o que você acha dessa notícia totalmente enviesada aqui para o lado da esquerda. Tá? Aproveita para se inscrever no canal, habilitar o sininho das notificações e a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!